No coração da Serra Gaúcha, há uma cidadezinha chamada São Bartolomeu, que não aparece em mapas e nem tem sinal de celular. Um lugar com clima frio, céu sempre nublado e moradores desconfiados. Mas o que realmente afasta os visitantes não é o isolamento. É a Casa Branca no alto da colina, visível de qualquer canto da cidade, cercada por mato fechado e silêncio. Os moradores a chamam de a Casa do Padre. Quem chega de fora acha bonita, antiga, de janelas verdes e arquitetura colonial bem preservada. Mas os olhos dos locais dizem outra coisa. Eles evitam olhar muito tempo para ela. Não falam o nome do padre em voz alta. E, principalmente, ninguém sobe aquela colina depois das 7 da noite. A história da casa começa em 1943, quando o padre Honório chegou à cidade. Era jovem, educado e tinha uma voz que acalmava até o gado no pasto. Logo conquistou todos. Fazia batizados, casamentos, benzia colheitas, consolava viúvas. Era perfeito demais. E isso, dizem os mais antigos, já era o primeiro sinal de que algo estava errado. Com o tempo começaram a acontecer coisas estranhas. Confissões feitas com o padre pareciam virar desgraça. Uma senhora contou que confessou ter inveja da vizinha. 3 dias depois, a vizinha morreu afogada no poço. Um homem admitiu ter traído a esposa. Uma semana depois, foi encontrado com os pulsos cortados no celeiro. Mas como provar? Como acusar um homem santo? Então, em 1952, a tragédia aconteceu. Mariana, uma menina de 8 anos, filha do sacristão, desapareceu. Foi vista pela última vez entrando na casa do padre para entregar um cesto de pães. Nunca mais voltou. A cidade se revoltou. O delegado local, um sujeito durão chamado Emílio Costa, resolveu agir. Subiu a colina numa madrugada fria, armado, dizendo que voltaria com respostas. O que veio foram gritos vindos da mata ao redor da casa. Gritos que ecoaram por quase 1 hora. No dia seguinte, encontraram o crucifixo de Emílio quebrado ao meio, fincado no chão diante da porta da casa. Do delegado, nem sinal. Quando os fiéis foram à missa no domingo, encontraram a igreja trancada. Padre Honório havia sumido. A casa estava aberta, mas dentro, algo estava errado. A mesa do jantar posta, velas queimando até o fim. E no quarto, símbolos estranhos riscados no chão. Pareciam escritos com sangue. Havia também um livro em latim antigo, aberto numa página que falava de confissões entregues aos demônios do espelho. A partir daquele dia, ninguém mais entrou na casa. Mas a casa não envelheceu. Enquanto tudo em volta foi tomado por ervas daninhas e telhados desabando, ela permaneceu intacta, sem mofo, sem ferrugem, com vidros limpos como se alguém limpasse por dentro. Dona Irene, parteira e benzedeira, foi a única que se atreveu a contar a verdade. Disse que Padre Honório não era humano. Era um servo do que ela chamava de o outro lado, um coletor de pecados. Cada confissão alimentava algo que morava na casa. E quando Mariana contou algo grande demais, um segredo que até hoje ninguém sabe qual é, o preço cobrado foi alto. E o padre foi levado. Desde então, a casa passou a chamar gente. Visitantes curiosos, jovens corajosos, gente querendo desafio. E todos que chegam e sussurram na porta: Padre Honório, posso confessar? Dizem ouvir passos atrás da porta. Às vezes uma voz responde: Entre, filho. Mas quem entra, não sai. Alguns desaparecem. Outros voltam, mudados, pálidos, calados, com os olhos fundos como quem viu o próprio inferno. E com o tempo desaparecem também, um por um. O sino da igreja, desmontado desde 1960, volta a tocar às 3 da manhã em certas noites. Sempre no mesmo tom. Sempre o mesmo badalar lento, arrastado. Hoje, a casa continua lá. Isolada, silenciosa, mas viva. Alguns dizem que ela respira. Outros que há uma sombra se movendo pelas janelas, mesmo sem ninguém lá dentro. Crianças locais jogam um jogo. Quem aguentar ficar 10 minutos sentado na varanda da casa ganha respeito. Mas os mais velhos advertem: quem desafia o que dorme lá dentro pode acabar acordando ele. E ninguém quer ver Padre Honório de novo. Se um dia visitar São Bartolomeu, não siga as placas de madeira pintadas à mão. Elas mentem. E se ouvir uma voz doce chamando seu nome do alto da colina, corra e não olhe para trás.